Hoje vai começar uma série diferente de vídeos aqui no canal. Uma vez por mês, eu vou fazer aqui no canal um vídeo entrevistando alguém que eu admiro muito no digital. A primeira entrevistada é a Priscila Zilo, uma pessoa que tem resultados incríveis, que eu admiro muito. Minha companheira de jornada aí no digital faz mais de 8 anos. E eu tirei muitos aprendizados aqui de como ela pensa como CEO, o trabalho que ela fez no Grupo Permaneu. E hoje eu quero dividir essa sabedoria dela com você. Pri, muito bem-vinda. Uma alegria ter você aqui de novo. Agora a gente deu uma encurtadinha, estamos 2 anos depois, mais ou menos. É verdade. 2 anos e meio, antes era a cada 4 anos. Agora já dá pra fazer de 2 em 2. Quando a gente deu uma diminuída, porque o ritmo do mercado tá aumentando. É isso. Pri, eu adoro a sua newsletter, as cartas abertas. Obrigada. Tô sempre lendo ali. E ontem você enviou uma carta aberta e você falou o seguinte: as metas ousadas de 2025 me exigiram pedir mais ajuda, me exigiram terceirizar uma parte maior da minha rotina. Você falou que você já terceirizava, né, as coisas de casa e tal, e agora você também tem um assistente executivo. Então eu queria perguntar, como que você define quando é hora de você terceirizar uma coisa, quando é hora de você manter o controle? A partir de que momento você acredita que você passou a não ser mais só uma operadora do seu negócio, e sim uma dona do seu negócio? Engraçado, você falou dessa carta aberta, eu acho que para eu poder responder vou ter que revisitar também coisas que estão escritas lá. O tema da carta foi é preciso ser preciso, e a gente estava falando sobre precisão, né? E eu tenho refletido muito sobre essa palavra, sobre a diferença entre eficiência, eficácia, enfim. Mas sem techniquez, trazendo aqui esse contexto, eu acredito que um dos grandes poderes, uma das grandes habilidades que uma pessoa que empreende tem que ter é discernimento. É você, apesar de estar ali imerso no contexto, conseguir ter um olhar do todo. E a disciplina de se afastar emocionalmente da situação para permitir, claro, que você continue com uma certa sensibilidade na leitura da situação, mas para que você consiga olhar de forma objetiva sobre os seus resultados, sobre a sua própria rotina, se despindo um pouco de toda essa carga emocional que é o ser eu, mas olhando para você de fora, como se você fosse aconselhar o seu melhor amigo. E precisão está muito ligada a você olhar sobre os seus recursos, e aí recurso é tempo, é energia, além de dinheiro, porque quando a gente fala de recurso vem automaticamente a ideia do dinheiro, né? Mas a precisão, ela vem sobre esse uso inteligente dos seus recursos e sobre você fazendo essa leitura, tendo esse discernimento, entender essa relação entre esforço versus resultado. Então, eu acredito que esse discernimento sobre o momento de delegar passa por toda essa reflexão, que deve ser fruto de muito autoconhecimento, de você entender que sim, você precisa se puxar, você precisa estar o tempo inteiro querendo dar um pouquinho mais do que, na verdade, você acha que você dá conta, mas entendendo também que não adianta estressar demais, porque todo mundo é humano e espana. Tem que ser sustentável. Exato. Então, para mim, por exemplo, essa questão de vou delegar, chegou a hora de delegar, é porque olhando com razoabilidade para minha agenda, para os meus recursos e para os resultados que eu preciso produzir, tem uma hora ali que a conta não fecha. Tem uma frase do Gary Vee, o Pedro fala muito ela, eu aprendi, na verdade, com o Pedro, que fala assim: as suas ações precisam suportar as suas ambições. Exatamente. Então, se eu tenho determinadas ambições, eu preciso entender que existe um processo para que eu consiga alcançar aquele determinado resultado. Olhando para esse processo, é razoável que eu me mantenha com essa rotina, com essas responsabilidades, com essa lista de afazeres? Se a resposta for não, naturalmente, é aquilo também, é uma frase boa do Steve Jobs: concentre-se naquilo que você é bom e que só você pode fazer, e delegue todo o resto. Eu tenho adotado um pouco essa filosofia na minha vida. Em 2025 tem sido um grande salto. 2024 já foi um salto importante nesse sentido. Eu deleguei muitas responsabilidades que eu tinha dentro da empresa, mas 2025 está sendo emblemático nesse sentido também. Então, agora eu estou delegando porque as minhas ações precisam suportar o peso das minhas ambições. E você já está jogando um jogo muito alto no digital e você é bem sensata. Eu gosto muito, assim, de pegar conselhos com você. E esse é responsabilidade. E esse é um conselho para mim. Porque, como eu tenho já um negócio assim como você, que tem várias empresas envolvidas, então um nível de complexidade maior, uma das coisas que eu tenho mais dificuldade, assim, que eu coloco mais energia, é como que eu defino aquelas atividades que vão, de fato, gerar um maior impacto. Quais são os critérios de avaliação que você utiliza para
definir essas atividades de alto impacto aos quais vale a pena você se envolver? Olha, não sei se eu tenho um método, por exemplo, uma matriz Gucci, né? Indo para a gestão de projetos. Eu acho que existe também uma questão de planejamento, exercícios de planejamento estratégico que fazem parte de um exercício anual que todo empresário, teoricamente, faz e que dentro do Grupo Permaneu a gente aprendeu que precisa ser feito. E hoje, como a gente tem vários executivos envolvidos, eu tenho o luxo de não pensar sozinha, mas a gente normalmente debate sobre os projetos que dão mais retorno, quais são, e aí de novo a discussão sobre precisão, quais são realmente aqueles parafusos que se a gente apertar, teoricamente eles têm mais probabilidade de dar resultado. Então existe um exercício, claro, que passa por boas práticas, mas em alguma medida existe uma discussão hoje em dia no Grupo Permaneu do olhar de vários executivos para a gente decidir qual que vai ser o próximo, os 80-20. Quando a gente fala de explorar o mercado, eu sempre costumo olhar muito para produto, para audiência e principalmente para arquitetura organizacional, para o time que eu preciso ter para poder desenvolver cada vez mais essa geração de valor para o mercado. Então, desenvolvimento de produto, entrega desse valor do produto. E, por um outro lado, para crescer essa audiência. Então, pensando em conteúdo, distribuição de conteúdo, toda a necessidade ali de criação de audiência, de ter uma estratégia de criação de audiência. Normalmente, esse costuma ser os 80-20. Então, a gente tem a clareza de que problema que a gente resolve, de quais são os produtos principais para que a gente possa explorar bem essa dor versus oportunidade, desenvolver os melhores produtos que a gente puder para avançar para mercados escaláveis, com tickets sustentáveis, que permitam que a gente crie uma jornada de compra para o cliente e como é que a gente consegue posicionar bem a nossa marca no mercado, construir um branding forte dentro desse mercado, ser top of mind dentro desse mercado, criando e distribuindo muito conteúdo hoje numa mentalidade omnichannel. Normalmente, no nosso mercado, a gente olha muito para esses dois pilares quando o assunto é procurar esses 80-20. Como é que tá essa geração de valor, enfim, toda essa cadeia de geração e distribuição de valor mais posicionamento. Agora, quais são os projetos? Aí a gente vai olhar para número. Tem aquela frase, né? Tá até no Código de Cultura da Permaneu, que é: em Deus nós confiamos, todos os outros tragam-me dados. Exato. Então a gente vai olhar muito para os dados, o que os dados dizem, onde que a gente consegue ter mais oportunidades e onde que a gente aperta esses parafusos. E aí eu falei também, por fim, da arquitetura organizacional, porque você sabe que eu sou uma defensora de criar time, né? Eu acho que a gente não constrói um império sozinho. Eu acho que o grande ativo do Grupo Permaneu hoje não é necessariamente a audiência, claro que é um grande ativo, mas não é necessariamente o primeiro ativo a grande audiência, não é a super expertise, o tempo de mercado que a gente tem. Hoje eu acredito que o maior ativo do Grupo Permaneu é a nossa estrutura organizacional. É gente, é cultura, é como esse organismo, porque eu acho que eu falo muito isso lá dentro, né? Como é que a gente se organiza como se fosse esse organismo onde as coisas fluem, onde a gente tem uma comunicação clara e eficiente e drivada totalmente para alcançar resultados. Eu acho que para 90% das pessoas esse é o 80-20 no digital. Pra gente também. Sim. Por exemplo, você é uma grande expert também. O Pedro também é um grande expert e tal. O Pedro acho que é o maior do mercado, talvez. Como que você toma esse tipo de decisão do tipo assim? Será que seria mais lucrativo para a minha empresa eu ficar o dia inteiro no Instagram produzindo conteúdo, aumentar minha produção de vídeos no YouTube? Ou é mais lucrativo para a empresa você participar de X reuniões que você tem que participar como executivo? Porque se você lidera um time de executivos, eventualmente você tem que estar em contato com essas pessoas com uma certa frequência. Esse tipo de decisão, você toma ela de uma maneira assim, pensar assim, vou gastar tanto do meu tempo nisso, tanto do meu tempo naquilo, ou vai meio... Não é nada no flow. Não é nada no flow, não. Eu tenho hoje na distribuição da minha rotina 4 dias por semana que eu sou dedicada 100% a ser CEO, porque eu acredito que como CEO eu trago muito e gero muito mais valor para a empresa do que como especialista. Eu sei que o meu projeto tem potencial, poderia crescer muito, mas hoje
como especialista, eu ainda acabo vendendo muito a minha hora. E hoje eu tenho uma máquina muito grande que tem o potencial de desenvolver vários projetos muito maiores, inclusive, do que o meu. E pensando num caminho de longo prazo, isso hoje, para mim, é o que faz mais sentido, porque eu consigo construir mais equity assim. E um dia da minha semana é dedicado a produzir conteúdo, a ser especialista, que é sexta-feira. Então, de segunda a quinta, eu sou CEO, e de sexta-feira, muito mais especialista. Então, eu vou gravar anúncio, vou produzir conteúdo, vou dar mentoria, vou, enfim, fazer o que tem que ser feito e pensar na cabeça de especialista. Eu separo assim. Muito bom. E essa parte que você falou, né, do que o maior ativo, um dos maiores ativos que vocês têm é a equipe. De fato, a sua equipe, ela é muito leal a você e muito boa. Eu conheço várias pessoas da sua equipe, assim, é uma das coisas que eu admiro, estou aprendendo a criar proximidade, assim, com a minha própria equipe também, porque é uma coisa que eu, sinceramente, assim, sempre evitei, assim, sempre tive preguiça, assim, de ficar falando com as pessoas. Mas eu acredito que isso melhora muito, assim, né, o engajamento. Fiquei pensando, pô, como que eu engajo a minha equipe? Eu pensei, pô, eu nem converso com eles, como que eu vou engajar, né, se eu não passo tempo com eles? E eu queria que você contasse um pouco, assim, como, se você quisesse construir uma equipe competente, leal, que você estivesse começando a construir essa equipe hoje, como você faria? É difícil encontrar respostas simples ou simplistas para soluções complexas, tranquilo, a gente tem tempo, né? Não, mas, assim, muita gente me pergunta sobre essa questão da equipe. Mas, para mim, é impossível você começar a criar uma equipe de alta performance boa se, em primeiro lugar, você não é uma pessoa que tem muita clareza do que você está procurando. Então, para mim, hoje, o ponto principal, se eu fosse, sei lá, aconselhar alguém que está começando agora, seria, primeiro, qual é o modelo de negócio que você quer ter? Que tipo de como é que você quer construir a sua empresa? Porque isso impacta diretamente em quantas pessoas você vai ter. Porque não é todo mundo que vai querer ter, sei lá, hoje eu tô com 260 pessoas. Não é todo mundo que vai ser feliz. Tá crescendo rápido. Na última você tava com 150. E eu acho que na primeira você tinha tipo uns 30. Pois é. Então, veja, não é todo mundo que vai ser feliz assim. Claro. O Pedro sempre brinca que quando ele me conheceu, ele falava assim, eu já sei o que eu não quero ser. Eu não quero ser você. Ele falava isso. Hoje estamos aí, né? Ele tá CEO da Together agora. Mas, enfim, não é... A primeira coisa é você ter essa clareza. Que tipo, que tamanho de empresa, qual que é o seu modelo de negócio. Porque a partir dessa clareza, você vai entendendo, dentro dessa reflexão de planejamento estratégico, quantas pessoas você vai precisar, em que funções, para alcançar o que você acha que você tem que alcançar, quais são os seus objetivos de negócio. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A maior parte das pessoas começa a falhar na construção da equipe porque ela procura... Tem uma expressão no direito, porque eu saí do direito e o direito não saiu de mim, né? Que chama longa-manos. Sabe o que é o longa-manos? É o executor que executa as coisas quase que no seu lugar. Como se você estivesse contratando mais 2 braços. Mas o cérebro ainda, teoricamente, é seu. Uma boa equipe, uma equipe leal, uma equipe muito, né, brilhante, ela não é construída com essa mentalidade de, eu tô precisando de alguém para fazer mais isso daqui. Então vai lá e contrata alguém que faz mais isso daqui. Existe um propósito por trás que é extremamente necessário, eu diria que imprescindível, para você contratar bem, para você fazer um bom onboarding, para você treinar bem essa pessoa, para você construir um plano de carreira para essa pessoa, para você conduzir essa pessoa com vários feedbacks até que ela possa se desenvolver, para ajudar você a executar o objetivo do negócio. E aí, se eu tiro toda essa roupagem do objetivo do negócio, metas, planejamento estratégico, cultura, valores da empresa, missão, etc., isso daqui fica completamente descontextualizado e é aí que a coisa começa a dar errado. Por que essas pessoas, elas não vão cumprir aquilo que faz sentido que elas compram para você? Porque elas não estão com a mesma visão que você tá. Então, o dono do negócio, que acaba sendo o CEO, né, o diretor executivo, ele vai sempre lidar com esses 2 chapéus. O chapéu do gestor, cujo principal objetivo é fazer as coisas, e aí ele vai gerenciar ali, vai traçar esse planejamento estratégico, documentar as coisas, delegar, contratar e etc. E vai ter o chapéu do líder,
E o dono do negócio, ele vai precisar vestir esses dois chapéus, o do gestor e o do líder, dando essa clareza para o time todo e engajando essas pessoas com uma cultura em que o propósito seja algo que conecte tanto quanto o dinheiro, tanto quanto a remuneração. E a principal dificuldade é essa. A maior parte das pessoas, quando contrata, não faz a menor ideia disso. Simplesmente contrata para resolver a dor de eu tô com muitas tarefas, eu não consigo executar, então chama mais gente aí, chama mais gente. Pra fazer as tarefas. Não pode. Se for isso, você vai ter, enfim, um monte de funcionários. Você não tem um time, você não tem uma equipe. Então seria basicamente você alinhar o que é a visão da empresa com a visão deles e ter um processo bem definido para trazer o onboard, a pessoa ter um plano de futuro. De comunicação, exato. É liderar, né? A coisa mais difícil, muitas vezes para mim parece, que é você alinhar o objetivo da empresa com o objetivo da pessoa. Na verdade, o objetivo da pessoa que vai estar alinhado ao objetivo da empresa, se você fizer um bom processo seletivo. Uhum. Não é depois que você contrata que você alinha. Essa que é a questão. Uhum. Se você tem o objetivo do negócio muito claro, muito bem traçado, no seu processo seletivo você já vai perguntando quais são os alinhamentos de objetivo de, enfim, futuro daquele profissional. Ele já vai saber quais são os objetivos do negócio e, teoricamente, ele vai vir somente se tiver alinhado. Eu não sei se acontece com você, comigo acontece algumas vezes, não em todas as empresas, mas em algumas. Você contrata uma pessoa, tal, e ela fala, não, claro, tô super alinhada, tal, aquela coisa toda. E aí você vê, de repente, a pessoa, ela começa a pegar outros trabalhos e a coisa vai se acumulando. Mesmo quando muitas vezes você negocia com a pessoa, vai ter algum tipo de exclusividade, mesmo assim, muitas coisas você não pode exigir exclusividade e tal. Então, pra mim, eu vejo essa dificuldade, assim, em alinhar o objetivo da empresa com o objetivo da pessoa. Eu sempre falo pra galera que trabalha, pelo menos na que eu cuido, na que eu toco, né? Que eu quero que a empresa seja um meio para eles prosperarem. Então eu gasto muita energia nisso, né? Então, como que eu faço para que essa empresa seja um meio para que essas pessoas também possam prosperar e tal? Mas, para mim, assim, esse é um pouco do maior desafio. Talvez processos bem definidos para que você possa aterrissar essa liderança ajudem muito. Então, você ter esse bom onboarding, você ter um ritual com essas pessoas semanal, às vezes diário em alguns momentos, em que você faça essas trocas, em que você puxe, dando os feedbacks e falando, poxa, a gente tinha alinhado a expectativa lá atrás, lembra? Você disse que ia ter essa postura, agora você está com uma postura diferente. Isso está fazendo com que o que você está me entregando esteja aquém das minhas expectativas. O que você vai fazer sobre isso? Então, esses alinhamentos constantes, eles ajudam muito a voltar, né, e nesse seu tempo como CEO, é mais nisso que você gasta tempo, em liderar o time diretamente? Sim. É aí que você está colocando a sua energia. Formar pessoas. E formar principalmente os bons diretores. Hoje eu só lidero os C-levels da empresa. E foram pessoas... Só que aí é que tá, né? Também foram pessoas... Tem gente que veio de mercado. Teve gente que cresceu comigo dentro da empresa. E isso ajuda muito na questão da cultura. Ter pessoas que vão crescendo aos poucos, já aculturados, né? Já familiarizados de como, eu brinco, como a banda toca. Né? De entender como é que a gente resolve as coisas aqui, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Mas hoje, assim, sem sombra de dúvidas, o meu principal papel é na construção, promoção e defesa da cultura, dos valores da empresa, ser uma guardiã da missão e da visão, cobrando performance e formando gente o tempo inteiro. É mentoria. Você tem que fazer uma mentoria com seus liderados. Foi isso que eu pensei esses tempos. Recentemente, né? Pensei, eu mentoro 200 pessoas. E essas pessoas, têm um super resultado. Eu não vou mentorar as pessoas que trabalham aqui dentro, não faz sentido, né? Então, eu comecei a fazer isso bem recentemente, tal, com bastante intensidade. Já viu e uma das pessoas que me inspirou a fazer isso foi você. Vai ver o quanto que a sua equipe é próxima de você e tudo mais. E eu pensei que eu gostaria de também construir isso. E por falar nessa coisa de mentoria, o que faz um bom mentor para você? O que você fala assim, cara, as top características de um mentor seriam essa, quais seriam? O objetivo principal, na minha opinião, de um mentor deve ser
abrir caminhos para que as pessoas desenvolvam mais capacidade de raciocínio crítico diante de desafios, tendo um repertório de boas práticas para trazer esse discernimento a ponto de a própria pessoa começar a enxergar o caminho diferente e ser capaz de caminhar com as próprias pernas. Mentoria, na minha opinião, difere-se muito de consultoria, e eu estou falando da minha opinião porque eu vejo que o mercado às vezes faz algumas confusões, exato, né? Mas está muito ligada a essa capacidade, essa competência, essa habilidade que o mentor tem de trazer provocações, trazer sim algumas respostas, encurtar caminhos, mas trazer provocações que elevem essa capacidade crítica, essa capacidade de raciocínio crítico do mentorando. E não simplesmente de, olha, tá aqui o meu framework, dá Ctrl+C, Ctrl+V, vai nesse ponto que isso funciona. Tudo bem, pode acontecer de ter isso numa mentoria, é saudável que a gente, nesse encurtar caminhos, disponibilize algumas coisas mais mastigadas, mas é muito importante que a gente se preocupe como mentor em não formar zumbis, pessoas que repetem como papagaios algumas boas práticas e que são pessoas realmente que consigam fazer essa pessoa pensar, né? Esse mentorado pensar. Para mim, esse é o grande objetivo da mentoria e todas as habilidades do mentor estão diretamente ligadas a isso. Então, a capacidade de fazer boas perguntas, a capacidade de escuta e de acolhimento diante de problemas, capacidade de você ter firmeza, de eventualmente não falar aquilo que só agrada e tirar realmente aquela pessoa da famosa zona de conforto, capacidade de não só mostrar o como você trouxe resultados, então eu como mentora, claro, vou contar como eu trouxe resultados, mas eu vou procurar adaptar a minha realidade à realidade do meu mentorado. Para mim, essas são as principais características. E se eu tiver que resumir tudo eu resumiria a generosidade. Eu acho que o mentor, ele precisa ser extremamente generoso, porque todas essas outras habilidades de você mostrar o caminho, de você ouvir, de você se importar, de você provocar, tá diretamente relacionado à generosidade. Muito bom, gostei. Pri, falando sobre 2025, você falou que você tem planos muito ousados, metas muito ousadas. O que você pode dividir com a gente que você está enxergando para o futuro do mercado, assim, já que você já está há muito tempo e você consegue ter uma visão um pouco mais a longo prazo? Nosso planejamento estratégico é um planejamento ousado porque nós devemos abrir um pouco alguns mercados. Então, hoje a gente vai começar o caminho de internacionalização em 2025. Até então, a nossa atuação estava muito focada só no mercado nacional. Então, agora a gente está focando muito em internacionalização. Internacionalização é Latam ou o mundo inteiro? Mundo inteiro, global. Claro que em alguns mercados a gente vai focar prioritariamente, mas a ideia é médio, longo prazo, fazer global mesmo. Principalmente com o advento de inteligência artificial agora, eu acredito que a tecnologia, ela tem favorecido muito essa caminhada que transpõe as barreiras do mercado nacional, né? Então, hoje, a gente consegue de forma um pouco mais... Não é mais fácil, porque fácil não é. Vamos dizer, menos difícil. A gente consegue se organizar para começar realmente a colocar o pezinho na água lá fora. Esse é um grande desafio que nós temos para 2025. E, além disso, já falando de tecnologia, a gente fez um grande investimento na nossa empresa de tecnologia. O Grupo Permane é uma holding, então tem várias empresas de baixo. E uma das nossas unidades de negócio é a Permatec. E a Permatec está recebendo grandes investimentos para a gente desenvolver cada vez mais soluções de tecnologia para o mercado. Não significa de forma nenhuma que a gente não acredite no braço educacional, ele segue crescendo, a ideia não é pivotar nada, a gente continua... É acrescentar. Exatamente, é acrescentar. Porque cada vez mais nós percebemos o quanto que o formato multimídia, ele influencia por uma boa experiência do usuário. Então, hoje, um bom produto, ele precisa ter uma experiência que passa por uma determinada, um rol variado de experiências, né? Então, não é só mais eu vou dar o play no vídeo e vou assistir a aula e ter um resumo aqui. Então, a gente quer cada vez mais
criar um ambiente que proporcione uma experiência muito melhor para quem quer estudar com a gente, transformar a própria vida. Então, 2025 vem com grandes objetivos em relação a isso. E por falar em inteligência artificial, como que você usa a inteligência artificial no seu próprio dia a dia e como que você vê a entrada dessa ferramenta, dessa tecnologia no nosso mercado? Nossa, eu uso inteligência artificial para muita coisa. Eu estou o dia inteiro ali com... A gente tem o PermaAI, né? Que é também o acesso a várias plataformas, não só ChatGPT, Claude, enfim. Então, a gente usa para fazer consultas, para fazer revisões, para processo criativo. Hoje nós estamos desenvolvendo alguns agentes específicos para CRM, para, enfim, atender aluno, aumentar a velocidade de atendimentos, para comercial, para fazer, por exemplo, um processo de triagem, fora os agentes de tutoria dentro dos nossos produtos. Então, a gente está desenvolvendo uma série de soluções. Ainda não tem nada que eu te diga, nossa, tá tudo super redondo, mas a gente está usando para, enfim, né, uso próprio, aumento de performance do grupo e também para desenvolver melhoria nos nossos produtos para vender. É uma realidade que eu espero que as pessoas acordem muito rapidamente para ela, porque bom, facilita demais, aumenta muito a performance no trabalho e definitivamente, se você não usar, você vai ser substituído por alguém que usa. Sim, e também é bem mais interessante, né? Parece que ficou mais legal estudar agora. Porque, sei lá, AI, você diz? Porque, sei lá, por exemplo, eu tô lendo um livro X. Aí o autor cita outro autor. Aí eu vou lá e pergunto pro ChatGPT, qual que é a correlação entre esses dois autores? O que esse cara citou aqui? O que tem a ver no trabalho do outro e tal? Aí você já pega uma coisa pra você ver se aquilo é interessante pra você se aprofundar e tal. Inclusive, uma dos nossos novos braços de negócios em 2025 está ligado também a um braço de educação dentro dessa área, do gestor de IA. Nós temos agora um novo especialista dentro da casa, que é nosso sócio, que é o Fábio Ricota, e que sabe muito disso, muito disso. E nós estamos desenvolvendo vários projetos legais para serem lançados agora em 2025 nessa área. Que legal. E ele é parceiro de vocês faz muitos anos, né? Mais um. Ele é parceiro da gente faz bastante tempo, e aí agora, nessa virada de ano, nós fizemos um M&A. Pô, que legal. E quais foram os grandes desafios que você teve em 2024? Que você pode dividir com a gente? Olha, eu tive muitos desafios, mas assim, é engraçado, né? Porque parando pra pensar, eu esqueço rápido das coisas, mas quando eu paro pra pensar, assim, de 2023 para 2024, nós tivemos várias questões acontecendo. A Ariel, minha cachorra, teve vários tumores, precisou passar por várias cirurgias. Nós precisamos tomar grandes decisões sobre quais eram esses projetos que a gente queria continuar a investir, quais seriam as nossas teses de crescimento. Eu precisei contratar C-levels de fora do mercado e eu acho que profissionalmente esse tenha sido um dos maiores desafios. Foi a absorção desses executivos do mercado, sem trazer, e aí eu vou até pedir desculpa aqui antecipadamente para a galera que vem de multinacional e etc, mas sem trazer os burocratas, sabe? De encontrar essas pessoas que iam trazer boas práticas do mercado que são de fora da bolha do digital, porque eu sentia muita falta de ter essa visão, mas ao mesmo tempo de trazer pessoas que têm essa cultura que a gente tem, que é a cultura do mão na massa, que é uma cultura exatamente, de velocidade, de muito ritmo, de fazer mais com menos, de não inchar a empresa, de não criar uma estrutura muito, né, rígida, e fazer com que essas pessoas também, que já são sêniores, como que elas vão ser incorporadas numa cultura muito forte que já existe, sendo que elas vêm de uma outra cultura de multinacional. Eu acho que esse foi o meu maior desafio profissional, além dos desafios pessoais. Foi um desafio grande. Encontrar essas pessoas, trazer essas pessoas a dedo. E vocês contratam via Headhunter? A gente contrata do jeito que a gente consegue achar. A gente contrata a empresa que faz hunting, o nosso RH faz hunting também. Eu vou fazendo postagens e falando para as pessoas que têm interesse para que elas entrem em contato com a gente. Cada pessoa que chegou veio de um jeito.
Não teve, nossa, a gente fez nesse caminho e só veio gente qualificada e foi assim que a gente achou. É impressionante como para você se tornar realmente uma empresa, uma marca empregadora atrativa, você tem que lançar mão de vários recursos, assim. Tem uma parte no trabalho que você acha chata? Nossa, vários. O que você acha chato no seu trabalho? Às vezes eu acho chato o número de reuniões que eu faço. Eu faço muitas reuniões. Você também tem aquela camiseta? Essa reunião poderia ter sido um e-mail? Tenho. Mas hoje em dia é bem raro de acontecer, de eu participar de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Eu hoje falo muito não. Foi uma capacidade que eu precisei desenvolver. Antigamente eu tinha um pouco mais de... Ai, nossa... Claro. Tá. Poxa, vai ser deselegante eu falar não. Eu precisei aprender a falar, olha, desculpa, mas eu não tenho agenda para isso, infelizmente. Não dá. Então, essa questão das reuniões, eu aprendi a falar não, mas ainda assim é natural, né? Muito do que eu faço hoje em dia tá ligado à reunião. Ou porque eu preciso fazer a mentoria no one-on-one ali com o executivo, ou porque eu preciso saber de um projeto e liderar um brainstorm numa área de novo crescimento da empresa. E tem hora que eu falo, nossa, hoje eu só queria ficar quietinha, assim, eu não sou muito... extrovertida, né? Então, me drena muita energia. E eu sou uma pessoa que nas reuniões eu dou tudo de mim ali na reunião. Tem que fazer reunião, então bora, tem que ter energia e tal. Mas às vezes eu desligo ali. Poxa, eu fiz 5 reuniões no dia, dá um... Ai, meu Deus. Cansadinho. Eu não gosto dessa parte, não. E também não gosto da parte de burocracia, sabia? Eu odeio, por exemplo, ver coisas de planejamento tributário, ficar estudando planilha de financeiro, claro que eu sei... Mas entre você e o Pedro, eu aposto que ele joga tudo pra você. Do quê? Essa parte de planejamento tributário... Não, o Pedro não tá no organograma da empresa. Ele não tem uma sala na sede da empresa. A gente tem 3 escritórios e ele disse, eu não quero estar nem no organograma e não quero ter sala, eu quero trabalhar de casa. Eu sou o especialista. Ele gosta de delegar tudo, 100%. Ele não faz nada. É incrível, né? Focar no que você é melhor mesmo. Ele não faz nada dessa parte de back-office. Mas ele é um ótimo conselheiro. Então, nas reuniões de board, ele tá. Nas tomadas de decisão sobre os projetos mais importantes. E o fato da gente ser casado também ajuda, porque a gente acaba conversando sobre as coisas. Então, até falo muito sobre isso com ele. Ai, nossa, um dia, se eu engravidar, como é que a gente vai fazer e tal? Claro que a gente tem um comitê executivo que é super competente, tá muito alinhado comigo. Mas aí ele fala assim, nossa, mas fica tranquilo, eu sei de tudo, a gente vai Tô por dentro. Ele tá por dentro, se precisar a gente vai descobrindo e dá certo. Mas essa questão chata da burocracia também me pesa. Não sou essa pessoa, assim. Eu acredito que é o que pega, né, pra muita gente. Pra mim, essa coisa da reunião também. Por isso que eu passei muito tempo sem ficar perto da minha equipe, porque eu pensava assim que... Eu acho que eu demorei pra ter maturidade suficiente pra pensar um jeito e de cortar essa linha, né, entre você ser firme e você ser arrogante, de você poder chegar numa reunião e falar, gente, ó, vamos lá, a objetividade aqui, a gente vai falar disso. E às vezes eu pensava que se eu falasse isso ia parecer arrogante, sabe, então quer saber, nem vou, deixa, a pessoa faz o que eles quiserem e tal, mas não é bom, né? Então, acho que com o tempo você vai amadurecendo e... Cara, você sabe uma coisa legal que às vezes as pessoas não falam muito sobre isso e é uma coisa boba? A gente precisa... Lembra que eu falei dos 2 chapéus, né? Uhum. Do gestor e do líder. A gente precisa dividir os rituais também que a gente faz com os nossos liderados entre o que são pautas estratégicas e estratégico, quer dizer, estratégico para a empresa e estratégico para o executivo, para o liderado. Uhum. E dividir essas pautas com as pautas de gestão, de follow-up mesmo, sabe? Essa coisa de me dar o encaminhamento, o projeto, o que a gente tem que fazer sobre isso. Uma das coisas que me ajudou muito na minha rotina foi eu dividir completamente esses rituais. Então, eu tenho momentos de follow-up, eu tenho um follow-up de 30 minutos por semana com cada executivo que eu lidero, em que eu fico sabendo, eles me trazem já um relatório, tem um framework em que eles batem comigo o andamento de todos os projetos, mas num contexto tático-operacional que seja relevante, claro, não vai reportar uma coisa insignificante, mas eu tenho uma visão
de tudo que está acontecendo em termos de gestão, do andamento daquilo que a gente combinou que eles iam tocar. E isso é rápido, 30 minutos por semana. Eu tenho a pauta do COMEX, que é o comitê executivo onde todos os executivos estão, que a gente vai trazer esse follow-up também entre as áreas. E aí, paralelamente, eu tenho os rituais que são rituais estratégicos, em que a gente não discute assuntos táticos e operacionais. Então, eu vou focar principalmente ali nas principais entregas, e é nesse momento que a gente vai olhar os indicadores, fazer grandes tomadas de decisão da área, e vou olhar para o executivo, para o desenvolvimento do executivo, mentoria, feedback sobre isso, como é que eu posso te ajudar, momento de escuta. São momentos que eu falo que é o zoom-in. Você dá o zoom-in na área e você dá o zoom-in no desenvolvimento daquela pessoa. Esses rituais costumam ser muito mais demorados. Às vezes eu chego a ficar 3 horas com cada executivo, só que eu só faço a cada 6, 7 semanas com a pessoa. Até porque não tem necessidade de você ficar ali, né? Senão... Até porque você tá fazendo meia hora toda semana. Exato. E aí o follow-up eu faço meia hora toda semana, eu consigo despachar os assuntos táticos com eles. Então, agora eu ando bem chata com a minha agenda, né? Com essa questão de disciplina para performance. Então, eu tenho exatamente, tá tudo cronometrado ali. Tudo tem pauta, tudo tem ata. Chego ali, por isso que eu precisei de uma pessoa também agora para me ajudar. Mas, diga-se de passagem, eu fazia tudo sozinha até então. Tipo, pauta, ata. E aí, inteligência artificial ajuda muito. Eu uso muito Claude. Sim, eu também. Uso muito Claude para isso. E aí, tudo anotado... Passo rapidinho, e aí o que eu faço? Por que eu faço a cada 6, 7 semanas esse zoom-in? Porque eu tenho hoje 7 liderados. Então, eu faço, ao longo da semana, eu tenho meu ritual. Toda segunda-feira, eu faço follow-up com todos os diretores, são 7 follow-ups. E faço COMEX, que é o comitê executivo. Que aí são os 7 mais você discutindo essa integração entre as áreas. Exatamente. Que pra mim é uma das coisas mais complicadas, assim, porque muitas vezes a empresa tem um objetivo. Mas vamos supor, vou falar de um jeito bem caricato, assim, mas sei lá, o cara do design quer ficar lá anos com aquele negócio lá fazendo, porque ele quer fazer uma qualidade X e tal, e às vezes aquilo não necessariamente vai mudar tanto a performance, e a galera do comercial tá assim, cadê meus leads, cadê meus leads, cadê meus leads? E como que você faz esse gerenciamento do interesse de todo mundo para culminar no interesse da empresa? É nesse COMEX que você faz isso? Não, esse COMEX, ele pode até trazer essas questões, mas aí os diretores que se resolvem entre si. Eu não fico... Você não fica arbitrando. Não sou a tia da escola, não. Já fui, mas não sou mais. Acho que tem que desenvolver para que essas pessoas consigam se autogerenciar. Porque, e aí tem coisas que eu percebo que engasga, aí eu posso ir lá e dou um conselho, mas eu procuro não me envolver nesse micro mais, para que essas pessoas tenham espaço para poder errar às vezes, para poder, enfim, discutir. Da autonomia. A gente vai falar mais sobre coisas um pouco mais táticas e talvez um pouco menos operacionais. Uma outra coisa operacional entra nessa primeira parte do COMEX, que é follow-up. Então, isso é segunda-feira, então eu faço o follow-up. Por que acontece? O follow-up é para o executivo me passar o andamento dos projetos táticos e operacionais da área. Aí, no 1-a-1 ali comigo, do follow-up, a gente vai acabar falando, isso daqui encosta também em tal área, isso daqui encosta em tal área, isso daqui encosta em tal área. Eles mesmos já vão trazer para mim uma ideia do que eles querem falar no COMEX, que é no final do dia. Inclusive, hoje tem COMEX, eu vou sair daqui e vou fazer. E aí... Chega na hora do COMEX, vou ter as minhas pautas, que eu vou bater com eles, às vezes algumas coisas um pouco mais estratégicas, e depois a gente parte para os assuntos táticos, em que eles vão jogar na mesa assuntos que são entre departamentos, né, intersetoriais. Porque senão, também, se não tem esse momento, a gente começa a criar silos dentro da empresa. Exato. E aí as pessoas não se falam, as confusões começam a acontecer. Então lá é onde o pau quebra, entendeu? A gente tem um elefante branco que fica na sala. E aí quando alguém quer pegar um assunto difícil, pega da prateleira e coloca na mesa. E fala, chegou a hora de botar o elefante branco aqui na aquele mesa. Assunto que ninguém quer falar, aquela coisa mais difícil, né? Aí segunda a gente termina essa reunião mais ou menos umas 8 da noite. Normalmente ela vai até tarde. E aí todo mundo tá alinhado pro resto da semana. Aí na terça-feira de manhã
os executivos cascateiam as comunicações do que foi decidido para o nível mais tático, o que a gente chama da média liderança. A média liderança tem um ritual que é de comunicação de tudo que aconteceu, que é na terça-feira, no final da manhã. Aí eles comunicam e vai cascateando pro resto. Aí terça-feira, na hora do almoço, tá todo mundo sabendo das urgências da semana, dos objetivos da semana, das metas da semana. E aí tudo acontece normalmente. E aí, paralelamente, quinta-feira, eu sempre tenho um one-on-one com algum diretor. E aí eu bloqueio a minha tarde inteira. Que aí sim é o momento em que eu vou entrar estrategicamente, me aprofundar nos KPIs das áreas, vamos lá, OKRs, não sei o que, nananã, e executivo. Aí eu desenvolvo, eu dedico o meu tempo para fazer uma mentoria tarde inteira com essa pessoa e a gente repensar. Os projetos que você tá me fazendo follow-up tão legais, a gente precisa repriorizar alguma coisa? Isso daqui ainda tá fazendo sentido? Você tá com alguma dúvida? Como é que eu posso te desbloquear e tal? Como é que você tá nos treinamentos que eu te dei? Você tá lendo aquele livro? Vamos ler um livro juntos? E aí eu dou esse zoom in. Bem ombro a ombro, assim. Só que aí é só um por semana. E aí depois na semana seguinte eu faço com outro. Por isso que é a cada 7 que você lidera 7 pessoas. Exatamente. E essa logística foi assim o que me salvou. Eu tenho conseguido fazer isso muito bem. Incrível, Pri. Eu sempre acredito que o sucesso de uma pessoa tem muito a ver com a maneira que ela pensa, com a maturidade emocional e também com as convicções. Se você fosse pensar assim, 2 ou 3 ou uma convicção que te levaram a prosperar desse jeito, porque outra coisa que eu vejo que você faz muito bem também é essa gestão da energia, né? Porque apesar de você ser uma pessoa mais introvertida, sempre nos momentos que precisa de pegada, de punch, você consegue se colocar, seja no palco, seja com os líderes e tal. E eu queria entender assim, o que tá por trás assim do seu jeito de pensar que você acredita que te levou a esse resultado tão alto? Eu acho que a primeira tem a ver com espiritualidade. Eu não gosto de, às vezes, ficar falando muito para não confundir as coisas, mas você tá perguntando sobre quem eu sou. E eu não consigo desassociar quem eu sou do que eu acredito e de valores e filosofia de vida se eu não falar de espiritualidade. Eu acredito que, em primeiro lugar, Deus é bom sempre. E que tudo o que acontece, né? Tem aquela passagem, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E eu acredito verdadeiramente que existe dentro do plano da nossa vida uma vocação. Não no sentido de que a vocação divina substitui a vocação humana, mas que existe uma vocação divina para o bem, para a construção de um mundo melhor, mais justo, e que consiga voltar o olhar das pessoas para Deus, que é o bem, que é a verdade, e que eu tenho um papel nisso, e que me é esperado que eu seja útil, que eu sirva, que eu não deixe de lutar contra as minhas más inclinações, que eu consiga administrar os meus diálogos internos, que eu possa caminhar no caminho da virtude. Eu sinto esse convite, essa vocação divina, e eu acredito que a minha vocação humana, ela tem que é a partir das minhas decisões, por conta do livre-arbítrio, ela em alguma medida precisa encaixar nessa vocação divina. Então eu sinto que Deus nos convida o tempo inteiro, não pelo nosso mérito, mas pela sua graça, que Deus nos convida o tempo inteiro a caminhar por esse caminho, que é um caminho de santificação, para que um dia a gente possa chegar à vida eterna, porque não é só o jogo pelo dinheiro, é o jogo de verdade. E não tô falando que o dinheiro não é bom, não. Claro que o dinheiro é bom, mas o dinheiro, se você não tem até essa perspectiva, começa a ser até perigoso, começa a não ser bom. E eu verdadeiramente acredito nessa dimensão, em primeiro lugar. Isso tá muito ligado ao que eu sou, ao que eu acredito. O fato de ter encarado a finitude da vida várias vezes ao longo da minha trajetória faz com que esse estado de presença não se perca facilmente. Naturalmente, eu sou humana, às vezes eu também preciso me lembrar, mas faz com que esteja sempre presente dentro do meu coração essa chama acesa. E diante dessa perspectiva de transcendência, acho que a segunda crença, agora mais relacionada a mim, né, é que uma vez que a gente conhece a Deus e acredita e crê nesse propósito, que é a vida eterna,
cumpre a mim entender, numa perspectiva de autorresponsabilidade extrema, que tudo que acontece tem responsabilidade minha. No sentido de que tem uma frase também, esqueci agora o nome do autor, que diz que os resultados não mentem. E se você está passando por algo, você tem que passar por aquele algo, você está sendo convidado a aprender com aquilo e, em alguma medida, você é responsável com aquilo. Essa coisa de você não é e você não está diante da vida e das suas circunstâncias como uma vítima. E essa coisa de abraçar a autorresponsabilidade, ela é difícil pra caramba, ela é bonita, batida na teoria, mas ela é muito difícil. Porque toda vez que acontece alguma coisa, o primeiro instinto da gente é a gente criar alguma justificativa. Não, mas isso aconteceu porque... mas... Não, não. Tudo bem, você pode, em alguma medida, ter sido... vitimizado por alguma circunstância infeliz. É claro que aquela coisa, isso não é minha culpa, mas é minha responsabilidade. Exato. É claro que existem vários contextos que a gente não escolhe, mas a gente sempre tem algo a entender com aquilo que aconteceu. Você vai escolher a sua reação diante daquilo que aconteceu sempre. Se você acredita que Deus é bom o tempo inteiro, que tudo tem um propósito e é um convite, e ao mesmo tempo você acredita que a sua autorresponsabilidade é extrema e está diretamente ligada aos resultados que você tem na vida, você percebe que você ainda não se tornou a pessoa que você deveria se tornar para viver a vida que você gostaria de viver. E eu acredito verdadeiramente nisso. Então não adianta a gente chegar, sentar, chorar e ficar assim, ó céus, ó vida, ó azar. Não, nossa, isso daqui deu errado por responsabilidade minha. Outros podem ter contribuído, não descarto que outros tenham responsabilidade, mas o principal responsável pela minha vida estar desse jeito sou eu. Quando eu comecei a ter esse tipo de mentalidade, assim, eu acho que as coisas começaram a desbloquear, a se abrir mesmo. E eu acredito verdadeiramente nisso. Porque quando você percebe que você é responsável, o que eu posso fazer diante da situação atual? O que eu posso corrigir, não repetir para que isso não se repita se não foi um resultado legal? Os meus resultados, eles não mentem. Eles dizem muito respeito a que tipo de habilidade eu tenho desenvolvido, que tipo de postura eu tenho tido diante da vida. O contexto que eu estou vivendo hoje nada mais é do que um convite a esse olhar no espelho para essa reflexão autoconsciente de quem eu sou, o que eu preciso desenvolver e no sentido de que, cara, eu preciso mudar alguma coisa. Incrível, Pri. Acho que é isso. Muito bom. Pri, muito obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez. Sei que você fala não para muitos convites, mas para mim você sempre falou sim. E eu te agradeço muito. Esse foi mais um episódio do podcast Arsenal de Mentores. Pri, qual que é onde as pessoas podem procurar mais e conhecer mais sobre o seu trabalho? As pessoas podem acessar o meu canal do YouTube. Todo dia 8, às 8 horas da noite eu faço uma live lá, ensinando como empreender na internet, ter mais resultados na internet. E além disso, no meu Instagram também, onde inclusive tem o link para elas receberem a carta aberta que a gente mencionou aqui. Famosa carta aberta. A carta aberta, todo domingo uma newsletter diretamente para você, escrita. Se inscrevam, sou leitor desde sempre, vale a pena. É isso, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer. E o meu sim você já tem, eu já sempre brinquei e repito, meu sim você tem. Tamo junto, Pri. Te vejo na próxima.